Olá, meu povo! Vamos lá, agora eu estou esperando a Letícia chegar para a gente começar a nossa conversa de hoje do Para a Sua Ciência. Hoje eu vou conversar com a Letícia Delgado, uma amiga muito querida, uma colega também muito especial do Núcleo de Sociologia e Direito, NSD. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança pública, Juiz de Fora. Vou perguntar do Covid, porque eu não resisto, porque crise, a gente tem que falar da crise, e agora eu tô esperando ela entrar aqui para poder chamar. Deixa eu perguntar. Cadê a Letícia? Cris, minha aluna querida. Cadê todo mundo? Jade. Hoje eu vou ter que sair um pouco mais cedo, porque eu tenho um outro compromisso voando. Então, vamos fazer o Para a Sua Ciência e aí depois já vou para o outro compromisso que eu tenho. Tô esperando aqui a Letícia chegou. Vou chamar a Letícia pra gente não perder tanto tempo. Tô chamando a Letícia pra gente começar. E aí, querida, tá boa? Ai, que linda, adorei, que saudade. Como é que você tá? A gente só se vê assim agora, né? Pois é, a gente só vê o mundo desse jeito, né? Só vê as amigas assim, que coisa chata. É, faz falta mesmo. Como é que estão as coisas aí? Olha, até aqui que tá tudo bem. Não tenho muito do que reclamar, porque eu vivo bem nesse negócio de ficar isolada. Eu gosto de ficar isolada. Então não tenho muito esse problema. E a gente tem muita coisa para fazer, né? Muita atividade online, então a gente fica também. Acho que a vantagem de ser pesquisadora é essa, que a gente está o tempo todo também com a cabeça funcionando. É, com certeza, né? A gente tá o tempo todo pensando, né? Tendo que escrever tese, escrevendo artigo, né? Trabalhando. Isso dá um conforto, né? Eu li um artigo falando assim que a única chance de não pirar na pandemia era ter um foco, era ter alguma coisa para fazer. Faz todo sentido, faz todo sentido. Bom, acho que podemos começar. Já temos vários colegas aqui. João Vitor entrou. Rochelle, minha querida amiga lá do Sul. Então, gente, sejam bem-vindos. Eu vou só fazer um jabá rápido antes de passar para a Letícia se apresentar, porque eu já passo direto para o nosso convidado do dia. O jabá nós então temos hoje várias redes, tá, do INEA, que a gente está no Facebook, a gente está no YouTube, temos o nosso site. O convite principal é para que vocês acessem o nosso site do INEAC, onde tem repositórios com vários materiais dos nossos pesquisadores, vários artigos disponíveis para baixar, para vocês lerem, link para os currículos Lattes dos pesquisadores, então os temas que nós pesquisamos. Outro convite que eu gostaria de fazer é que acessem a nossa página do YouTube, porque nós temos também já uma série de materiais produzidos lá, tem aulas belíssimas para vocês acessarem, então fica a dica, fica o convite. Amanhã nós temos Antropopapo com outros colegas, na quinta nós temos o Covid a Reflexão, e na sexta, 2 programas, o Sexta Básica com o professor Lenin Pires, e à noite o Luz Vermelha com o Cláudio, nosso colega. Então, fica todo mundo convidado aqui. Quero te agradecer, Letícia, imensamente. Letícia Delgado é pesquisadora do Núcleo de Sociologia e Direito. É Núcleo de Sociologia e Direito ou Núcleo de Sociologia e Direito? Eu nunca sei. Oi? Núcleo de Sociologia do Direito. Núcleo de Sociologia... Núcleo de Pesquisa de Sociologia do Direito, Então, coordenado pelo professor Pedro Heitor Barros Geraldo, nosso querido colega. Então, também convido a acessarem a página do NSD, que é linda. Tem até minha tese lá. Até eu tô lá no NSD. Então, convidar todo mundo. Agradecer imensamente a Letícia por ter aceitado o nosso convite. E já vou passar a palavra para a Letícia se apresentar. Então, Isabel, para mim, assim, que é uma satisfação enorme estar aqui dividindo esse espaço com você, assim, uma pessoa que eu, né, conheço pouco, mas já li coisas e admiro demais, te acho, assim, super inteligente. E, enfim, assim, e nessa pandemia eu vi muitas lives suas, assim, e achei que foi super produtivo, né? Até para que a gente possa compreender melhor essa forma de arquitetar, né? De construir esse pensamento
para nós que somos do direito, que na verdade a gente tem várias barreiras, que eu vou até comentar isso um pouco, né? Então, assim, eu sou advogada, trabalho na área penal, sou professora de processo penal, mas fiz mestrado em Ciências Sociais pela UFJF e agora estou fazendo doutorado lá no Sociologia e Direito. Então, nessa linha de pesquisa de política de segurança pública e administração nacional de conflitos, né? E além de pesquisadora do Núcleo de Sociologia e Direito, eu sou também pesquisadora do INEAC e do núcleo que a gente tem aqui em Juiz de Fora, que é o NEVID, que é o Núcleo de Violência, de Estudo em Violência, Direitos Humanos e Política de Drogas, que é coordenado pelo Paulo Fraga, que foi o meu orientador no mestrado. A Júcia, muito obrigada, querida, pela participação. Então, assim, eu acho que a minha própria trajetória mostrar um pouco, assim, os dilemas que eu tenho enquanto pesquisadora. Na verdade, eu não acho que eu sou uma pesquisadora. Eu acho que eu estou trilhando um caminho para ser uma pesquisadora, né? E com muitos vícios ainda, aqueles cacuetes, aquela esquizofrenia que o direito te traz e que te impede, na verdade, de ver esses objetos de estudo com um certo estranhamento. Então, eu acho que eu estou sempre ainda nesse processo. E aí, né, até pelo seu convite, e eu fico muito feliz porque eu gosto muito de falar da minha pesquisa, assim, eu particularmente gosto do que eu pesquiso. Eu fui para Ciências Sociais justamente com essa ideia de pesquisar segurança pública, assim, foi o primeiro grande insight que eu tive no sentido de que o direito não me dava os mecanismos necessários para eu estudar a segurança pública. Então, assim, o direito acaba trabalhando com a ideia do direito penal e o processo penal, e eu via que isso dava para a gente muito pouco sobre aquilo que a gente precisava. E foi com essa trajetória que eu fui procurar um pouco amparo nas ciências sociais, fiz minha dissertação de mestrado, focada um pouco no papel do município na segurança pública, né? E aí no doutorado, várias questões, hoje eu estudo esse processo de formação de uma agenda municipal de segurança pública na cidade de Juiz de Fora, né? Então, assim, a finalidade da minha pesquisa é tentar compreender quais foram essas condições que permitiram que a segurança pública municipal e as próprias políticas municipais de segurança pública começassem a chamar a atenção do governo municipal. É interessante a gente perceber isso, Obel, porque assim, a segurança pública ela é uma agenda muito complicada, né? Segurança pública é uma agenda, ela não é uma agenda simples, é uma agenda cara, é uma agenda complicada, é uma agenda muito conflituosa. E é uma agenda que, historicamente, sempre foi centralizada nas instituições policiais. Então, assim, uma questão muito interessante, né, que quando eu começava a falar assim, eu estou discutindo o papel do município na segurança pública, aí as pessoas me perguntavam assim, então você está discutindo guarda municipal. Não, não é só guarda. Então você está discutindo essa parceria que o município tem que fazer de comprar viatura para PM. Eu falo assim, não, não é isso. Então você está discutindo... Então você percebia que existia, na verdade, uma falsa percepção de qual poderia ser a atuação do município nessa área, né? E aí, assim, trabalhando essa ideia da construção de uma agenda municipal, que eu vou explicar um pouquinho, né? Por que a gente entende que essa agenda está sendo construída em Juiz de Fora, a ideia é dar ênfase no papel dos atores políticos nesse processo. Tá? Então, a gente tem um campo político, de disputas políticas, tá certo? Que é um campo que está em disputa e que acaba entrando para a agenda municipal também como algo, na verdade, que vai ser apropriado dentro dessas disputas políticas. Então, assim, essa ideia também de dar ênfase para o papel dos atores é muito interessante porque eles acabam dando sentido às próprias instituições, né? E aí um pouco essa questão da minha pesquisa. Mas o que eu queria também discutir um pouco aqui, que eu acho interessante, porque eu te falo assim, são poucas os artigos, as pesquisas que falam dessa relação entre município e segurança pública. Assim, você vê muita pesquisa sobre segurança pública muito focada nas instituições policiais, na própria organização das instituições policiais.
sistema carcerário, tá certo? O próprio sistema de justiça criminal, mas essa relação entre município e segurança pública, ela é, na verdade, uma demanda muito nova. E por que ela é uma demanda nova? Isso é muito interessante da gente pensar. Porque essa relação entre município e segurança pública, ela passa a ser tangenciada após a Constituição Federal de 88. Então, assim, é a Constituição Federal num ar de graça, né? É interessante, por quê? Porque foi uma concessão. Porque em 69, em 1969, durante a ditadura, extinguiu-se no Brasil qualquer tipo de doutrina civil de segurança pública. Então, as guardas municipais, elas foram, na verdade, fundidas com a polícia militar e elas só ressurgiram novamente em 1988. Então, assim, a ideia era que o papel do município na segurança pública realmente se limitasse às guardas municipais, né? E você tinha uma questão que era bem interessante. Se a centralidade da atuação pertence às instituições policiais e elas estão na gestão dos estados, segurança pública é papel dos estados. E acabou. Isso acabava dando para o gestor municipal um discurso que a gente chama que é um discurso de imobilismo, né? Eu não vou atuar, porque por que eu vou atuar se na verdade essa não é uma atribuição minha? Só que isso também gera um outro problema, né, Bel? Que é o seguinte, os problemas são locais. A população sente o problema. E a população não tem consciência federativa. Não adianta você falar com a pessoa que está sentindo, né, que está sendo vítima de um crime, que está sentindo medo, que aquilo não é competência do Estado, né? Você não tem como exigir do cidadão consciência de pacto federativo. Então, na verdade, você começa o quê? A politizar em âmbito municipal essas questões. Só que aí você entra também com uma outra discussão, que é muito interessante, que é depois dos anos 2000, o governo federal ele passa a induzir também essa descentralização. Muito nos moldes do que foi feito no SUS, você passa a ter os planos nacionais de segurança pública, né? Então, assim, você tem o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública no ano 2000, que, inclusive, ele foi muito impulsionado por aquele caso do ônibus 174. Sim. Sabe? Então assim, o Luiz Eduardo Vasconcelos, ele conta na dissertação dele que aquele caso acaba desencavetando esse Plano Nacional de Segurança Pública, que é como se fosse o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública. Com qual finalidade? A finalidade do governo federal induzir essas políticas e, de alguma forma, organizar essas políticas. E aí a gente vai tendo uma sucessão de planos, né? Políticas muito esparsas, sem muita organização, muito política de governo. Então entrava um presidente, saía outro, acabava que isso não tinha continuidade, muito típico das políticas brasileiras. Mas, e aí você tem um plano em 2000, plano 2003 com Lula, depois outro da Dilma, até que você cria o SUSP com o Temer, né? E em 2018. Só que o que é interessante? Em todos esses planos nacionais, você vai percebendo, e aí eu escrevi um capítulo da minha tese a esse respeito, como que você consegue construir uma linha. O município ele sai de um ator muito invisível para ter um certo protagonismo, a ponto de, no último plano, falar o seguinte: olha só, município, ou você cria fundo, ou você cria plano municipal, ou você não vai receber modelo indutor, que é um modelo seguinte de financiamento, embora esse dinheiro nunca chegue, né? Então, assim, o que a gente repara é o seguinte: os municípios vêm se equipando para receber esse dinheiro, mas ao mesmo tempo o dinheiro não chega. Então, você vai criando um dilema também orçamentário, né?
Mas na época, deixa eu te fazer uma pergunta, porque na época do Pronace, eu trabalhei na implantação do Pronace lá em Porto Alegre e trabalhei um pouco em Brasília também. Na época do Pronace tinha tinha uma destinação de recursos maior, né? Foi a época que os municípios... O Pronace, gente, deixa eu explicar. O Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que foi pensado na gestão do governo Lula, eu acho. Foi. E tinha uma ideia de segurança feita a partir dos territórios, né? Então, os próprios territórios iam pensar a sua agenda de segurança pública, sobretudo os territórios, digamos assim, mais conflagrados pela violência. Como é que foi aí? Juiz de Fora chegou a ter, não teve? Como é que era isso? Então, interessante, né? Porque, assim, o Pronace é um marco, né, Bel? Todos os textos, né, e os autores que discutem Plano Nacional de Segurança Pública trazem o Pronace como um marco dessa tentativa de descentralização, né? E como é que você fazia essa descentralização? Mediante convênio. Então, você tinha os municípios que recebiam dinheiro do Pronace porque cumpriam, na verdade, alguns requisitos, e aí o Plano Nacional, ele também determinava o aparelhamento desses municípios. Então, os municípios, tem TGGM, né? Então, esses municípios, eles tinham que se organizar, né, para conseguir essa verba. Então, assim, o Pronace, ele passa a ser também realmente um marco. Tanto é que algumas pessoas falam o seguinte, que após o Pronace, você passa a ter um outro modelo de segurança pública, que é um modelo de segurança pública com cidadania. Né? Porque eles trabalhavam com o modelo de segurança pública, que era um modelo de segurança pública em que você tem que ter o foco no indivíduo, e não mais o foco, a ideia de segurança pública que está muito voltada, na verdade, ainda a uma manutenção de território, né? A uma ideia muito contrária à própria ideia do fortalecimento desses valores democráticos. Mas, assim, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, houve um edital que a Guarda Municipal conseguiu receber dinheiro do Pronace, mas a informação que eu tive, isso foi na época da minha dissertação, é que o dinheiro não chegou. Uau. E por alguma questão específica, o dinheiro não teria chegado, teria conseguido vir em Juiz de Fora. Eu li várias coisas, né, criticando a própria distribuição do dinheiro do Pronace. Como é que isso era feito, né? Enfim. Mas o que é interessante nesse processo, Bel, é que o seguinte, você tem uma indução mediante repasse de verbas. E a gente sabe que numa ideia, né, de financiamento, os municípios são mais pobres. Então, assim, os municípios, eles têm menos recursos. Então, eles começam, na verdade, eu vou criar essas instâncias, né, para receber o dinheiro e acabam também aumentando o financiamento em termos de segurança pública, porque você teve mais, os municípios começaram a gastar mais de 200% em segurança pública do que antes. Então, na verdade, você passa a ter um outro modelo de segurança pública, que é uma questão interessante, mas que na prática não rompe com o modelo tradicional, né? Assim, você lê muito trabalho sobre guarda municipal, que replica ainda uma ideia muito repressora, né? Que são essas questões que elas são interessantes da gente pensar, em que você até pode ter uma política indutora com outro viés, mas você não consegue ainda alterar essas práticas que são extremamente forjadas dentro de um período ditatorial, a própria ideia da construção da polícia militar, né? Então a gente tem uma doutrina de segurança pública ainda extremamente autoritária. A gente não pode deixar de compreender isso enquanto um processo, né? Enquanto uma realidade do nosso processo de construção mesmo no Brasil. Mas aí, assim, por que Juiz de Fora, para mim, se torna algo interessante de ser pesquisado, assim, né? Primeiro porque eu gosto de pesquisas locais. Eu acho interessante que, assim, embora a pesquisa local, ela não tenha essa possibilidade, às vezes, essa vocação para fornecer resultados gerais, ela traz, na verdade, uma percepção que, às vezes, pode ser usado como exemplo, né? Então, eu estou falando assim, eu acho que o papel da cidade é muito interessante. Você poder comparar e você poder... Né, igual você tem experiência de Diadema, vários municípios no Rio Grande do Sul que tiveram experiências exitosas também nesse sentido. Isso é muito interessante da gente perceber. E isso também te dá uma facilidade, né? Você
tá naquele local, você conhece as pessoas, isso te dá uma abertura de campo, em alguns casos, que você não vai ter em outras cidades, e também até por facilidade mesmo, né? Eu moro aqui, eu tenho as minhas filhas aqui, né? Enfim. O que, na verdade, eu acho interessante perguntar, né, é por que que Juiz de Fora é um campo de pesquisa? Por que que a gente fala assim, o Figueroa está aqui, o Figueroa é secretário aqui de Segurança Urbana e Cidadania. Ah, que legal! Ele é o grande responsável por ter a palavra cidadania, né, que é uma questão interessante que a gente discute, né? Voltou agora. Voltou, né? E aí a gente pergunta assim, por que que Juiz de Fora é um campo de pesquisa, né? Para a gente discutir essa questão e a criação de um campo municipal e de uma agenda. Por que que essa questão entra para a agenda aqui? Na verdade, Bel, algumas coisas a gente tem que pensar, né? Desde quando eu observo esse processo, e tem muito tempo, eu acho que tem um marco que em 2014 foi um grande comerciante, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas em Juiz de Fora, ele morreu. Ele foi assassinado, na verdade. Isso fez com que você tivesse várias mobilizações nesse sentido. Juiz de Fora tinha só uma guarda. A guarda de Juiz de Fora tem muitos problemas, que é uma outra história. Ela foi criada em 2006 e ela tem alguns problemas de legitimidade pela forma através da qual ela foi criada. Então, Juiz de Fora tinha uma guarda e esse presidente da Câmara, ele é assassinado. Isso faz com que você passe a ter um movimento no sentido de discutir segurança pública na cidade, tá? Esse movimento se intensifica, se institucionaliza e por várias questões cria-se uma Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania em Juiz de Fora em 25 de maio de 2016, que é a chamada SESUC. Só que, para além disso, né, é interessante nós pensarmos o seguinte, que é uma discussão assim, né, as estratégias políticas também, elas são muito feitas para ganhar as eleições. A gente estava muito próximo, né, a gente estava muito próximo já da reeleição, de se reeleger, e Juiz de Fora ela estava com uma taxa de homicídio muito alta. Isso, eu tenho até um artigo que eu escrevi a respeito disso. Juiz de Fora sempre foi uma cidade que tinha uma taxa de 7 homicídios para cada 100 mil habitantes, que é uma taxa razoável, né? Então, assim, você tinha, por exemplo, em 2007, Juiz de Fora tinha uma taxa de 9 homicídios por 100 mil habitantes, 2006, 7 homicídios por 100 mil habitantes, chega em 2016, 26 homicídios por 100 mil habitantes. Uau! Tá certo? Então, assim, você pega um aumento da taxa de homicídios em Juiz de Fora e o marco inflexor desse aumento foi 2012. Então, assim, você começa também a trazer essa questão da violência urbana para a agenda midiática, né? E, assim, e a cobrança durante o processo eleitoral de falar assim, pô, o que vocês vão fazer? Né? Tem algumas falas interessantes assim das próprias campanhas eleitorais, né, em que os outros candidatos e falavam assim, mas o que você vai fazer? Né? O que você vai fazer nessa situação toda? Enfim. Mas aí você cria, né, em Juiz de Fora, dentro desse contexto, uma secretaria, você cria também um fundo municipal de segurança urbana e cidadania, e aí você vai fortalecendo essa institucionalidade. Mas o que é interessante, assim, que isso, Pedro, me ajudou muito a pensar, que é uma dificuldade de quem está muito identificado com o campo, né? Que é de você conseguir, de alguma forma, estranhar aquilo que lhe é muito familiaridade. E uma das coisas que eu achava interessante, né, é que quando eu falava esse nome, Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, para mim aquilo não fazia diferença mais, era aquilo. Naturalizou, né? Era aquilo. Até que um determinado dia eu fui olhar o nome da Secretaria de Niterói. Que, pô, assim, parece que é um prefeito de esquerda, né, o Rodrigo,
não é? Eu vi uma fala dele, achei uma fala super bacana, né? E aí, é Secretaria de Ordem Pública. Aí eu fui começar a procurar outros nomes de secretarias, Segurança Pública e Defesa Social. Aí depois, Secretaria... Defesa Social. Aí depois tinha outra, Secretaria Municipal de Ordem Urbana. Aí eu falava assim, gente... E aí eu procurei. Eu falei assim, não tem nenhuma secretaria que eles colocam uma cidadania no meio, né? Enfim, e aí o Pedro falou, Letícia, isso é interessante, porque mal ou bem, né, se parar para pensar, você cria uma secretaria em 2016, já num contexto, hábitos no Brasil, em que o tiro, porrada e bomba tá pegando, né, Bel? Então, assim, quando a gente pensa as pautas que levaram Bolsonaro ao poder... Elas não, eu falo que a gente nem discute se são democráticas ou não democráticas, elas são anticivilizatórias. A gente deixou de discutir preceitos básicos de civilização ali, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, né, se você parar para pensar, um dos grandes problemas públicos que nós tínhamos, e nós temos, né, e que as pessoas levaram isso para a eleição, era a insegurança, mas não com demandas racionais, né? E sim com demandas assim, eu quero mais armamento, eu quero bandido bom é bandido morto, né? E enfim, aquelas coisas todas tal. E aí você fala como é que você consegue construir, né, uma secretaria com um viés de cidadania, né? Isso é uma outra coisa, mas voltando para aquela ideia que nós falamos também, né? Que eu falei, isso não quer dizer que as práticas sejam necessariamente voltadas para isso, né? Então, que é uma outra discussão. Sim, mas o desenho institucional né? A ideia isso. Pode ter isso no nome, é igual o bacharelado em segurança pública e cidadania, né? O bacharelado, o nome todo dele tem cidadania, mas as pessoas esquecem, as pessoas naturalizam e falam só bacharelado em segurança pública. Mas essa ideia de pensar a segurança pública desde o lugar da sociedade, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui que nunca se deram por conta que a ideia de segurança pública, ela tem que ser, quando a gente pensa numa república, quando a gente pensa nos valores democráticos, desde a sociedade. A polícia, na ideia weberiana de polícia, que está longe de ser o que nós temos aqui, mas a ideia weberiana, né, do Max Weber, gente, de polícia, é uma ideia de um uso racional da força para proteger a sociedade. Né? Não é para proteger as pessoas do Estado ou qualquer outra coisa, que é o que acaba acontecendo aqui no Brasil. Então, assim, quando a gente fala isso, é que eu gosto de ressaltar que aqui a nossa live é uma ideia mais de uma ciência mais, digamos assim, mais fluida, mais leve, né? Como a gente faz pesquisa e ao invés da gente ficar falando lá nas nossas palestras, aqui é uma ideia mais para as pessoas entenderem mesmo, assim. Então, queria deixar isso claro, que a gente às vezes naturaliza essa ideia de que a segurança pública, ela não é para a sociedade. Mas a concepção de sociedade republicana é uma ideia de uma segurança pública para proteger eu, você, todo mundo, né? Todo mundo que está nos ouvindo, né? Não importa de qual classe social, de qual raça, eu não gosto da palavra raça, mas porque eu acho que a gente já nem deveria mais discutir isso, né? A gente deveria se considerar que as pessoas são todas iguais, né? De qualquer lugar, de qualquer gênero, de qualquer tudo. Isso já deveria ter sido superado, enfim. Mas isso é muito, muito louco, né? O problema é o racismo, que é muito louco. E o racismo na segurança pública e as questões de gênero também, que a gente precisa pensar. Mas, enfim, só queria chamar a atenção para isso. Mas essa ideia é muito interessante, né, Bel? Porque, assim, esse marcador da cidadania enquanto uma construção de política de segurança pública, você vê algumas tentativas, né, nesse sentido. Não, o problema é o próprio Pronasce, né? E isso, tem um livro em que o Tarso Genro, ele fala as memórias do Pronasce, não sei se você já viu esse livro. E ele vai retratando nesse livro quais foram as bases através da qual ele cria o Pronasce. E aí ele vai falando
o seguinte, olha, a ideia é você ter uma polícia de proximidade, a ideia é você ter uma cultura de paz, a ideia é você fortalecer os municípios dentro dessa ideia de proximidade, né? E dentro dessa ideia que é o seguinte, olha, os problemas são locais. Eu não consigo pegar um estado como Minas Gerais, que tem mais de 800 municípios, e falar assim, olha, senhor governador, pense políticas de segurança pública para todos os municípios de acordo com cada uma de suas especificidades. Sim, né? até você vai ter municípios mais rurais, mais urbanos, né? Mais de... Bom, aí vocês não têm, mas se a gente pensasse no Rio, tem mais litorâneos, mais interioranos, então tem vários aspectos para serem pensados. E aí é interessante também, porque é o seguinte, só quando você traz a cidadania para pensar as políticas de segurança pública, né, as políticas públicas de segurança, só quando você traz a cidadania é que você consegue pensar no fortalecimento das políticas preventivas. Uhum. Entendeu? Porque você fala o seguinte, olha, a segurança pública, enquanto um bem coletivo, ela deve estar lá também para promover bem de cidadania e fortalecer a cidadania. Dá também às pessoas o direito ao espaço público, né? Então você fala assim, pô, o que pode ser uma política de segurança pública? Pode ser colocar um projeto junto com uma secretaria de esporte à noite, né? Para que aquela comunidade ali possa acessar o espaço público e se sinta pertencente àquilo com uma ideia um pouco mais integral de prevenção, enfim. Que é uma coisa interessante. Então, o marcador da cidadania começou a me incomodar, né? De falar o seguinte, olha só, mas tem alguma coisa estranha aí nessa, né? Se você for parar para pensar e fazer uma comparação por contrato, você fala assim, gente, mas olha só, as outras secretarias não têm esse nome, né? O hábitos cultural do Brasil não está permitindo isso. O que está acontecendo aqui, né? Que processo é esse? E aí a ideia de processo que está permitindo que isso aconteça, né? Assim, de que forma que isso é construído. E aí entra, né, um pouco também dentro dessa ideia também, a própria ideia da participação social, que são os mecanismos, né, que Juiz de Fora vem escolhendo por uma série de fatores para viabilizar também a construção do que seria uma política municipal de segurança pública, né? Então, assim, Juiz de Fora fez a primeira Conferência Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. E foi em setembro de 2019, foi bem interessante, assim, bem interessante, justamente pela ideia de ser esse espaço de construção coletiva, né, do que seria e do que tende a ser um plano municipal de segurança urbana e cidadania. Muito dentro daquela lógica que eu te falei anteriormente, de que o SUSP, ele engessa um pouco o município, né? Falando que só dá verba para o município que cumprir alguns requisitos, e dentre esses requisitos está o plano municipal de segurança urbana e cidadania, né? Então, assim, aqui teve uma conferência que foi um espaço bem interessante de construção de propostas dentro dessa ideia, né, de que a segurança pública ela tem que ter a participação de todos, claro, também com as suas esquizofrenias, né? Eu me lembro que teve uma hora que porque as coisas chamam muita atenção, assim, eu vi um GT, que era um GT sobre segurança, sobre integração das forças de segurança, e entrou um policial armado no GT, um PM, né? E se você for conversar com o PM para ele tirar a arma, ele não tira a arma, ele estava armado, né? E aí uma pessoa chegou e falou assim, mas deixa eu te falar, e se eu não quiser concordar com ele vai me dar um tiro? Aí você fala assim, é difícil, né? Assim, e são questões que realmente você fala, né? Como que você consegue construir propostas dentro de um contexto onde você tem policiais armados, mas ao mesmo tempo, como é que você vai falar com um policial que ele não pode estar armado? Né? Então, assim, são essas questões que elas são interessantes. E aí, Juiz de Fora consegue também implementar um Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, que também foi uma coisa bem interessante. Assim, ele vai tomar posse amanhã, né, esse conselho. Virtualmente ou vocês vão lá? Virtualmente, vai ser virtualmente.
Mas uma outra coisa também que me chamou a atenção foi que a lei do conselho, ela foi promulgada dia 10 de dezembro, que é o dia da Declaração Universal de Direitos Humanos. Uau! E quando o prefeito ele fala, ele traz isso, sabe? Eu achei interessante ele trazer isso, que na percepção dele, ele fala, olha, não há política de segurança pública sem romper com as vulnerabilidades sociais, né? E você tem aí uma defesa de direitos humanos, enfim, toda essa construção que nos parece um tanto quanto fora, né, desse contexto que a gente vê hoje no Brasil, que é um contexto extremamente repressor, né? Então, assim, são algumas coisas que chamam um pouco a minha atenção, né? E aí, dentro de tudo isso que a gente observa, né, eu acho que assim, um dos focos... Pode falar. Como é que você está percebendo? E aí eu também quero perguntar um pouco, perguntar se alguém tem perguntas para você, né? Em primeiro lugar, ou esses colegas que estão nos ouvindo gostariam de fazer alguma pergunta aqui no chat. Você pode ficar tranquila que eu anoto e te falo para você não ter que ficar acompanhando tudo. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é: vocês vinham, então, nesse processo de implementação do conselho, pelo que eu entendi, né? Pela tua descrição, e aí vem o Covid, né? E aí, Nossa, férias, carnaval e vem a Covid. E aí, como é que tá? Como é que vocês estão? A posse vai ser à distância? Você vai ser conselheira, né, inclusive? E aí é interessante, né? Porque o conselho... Essa lei foi promulgada dia 10 de dezembro e parou tudo, né? Tudo parou, quer dizer, você não conseguiu dar posse para os conselheiros e tinha tido eleição da sociedade civil para compor o conselho, né? E aí eu dou aula numa instituição aqui de ensino, que é Doctum, e aí a Doctum se candidatou, ganhou e eu vou representar a Doctum. Então, na verdade, assim, a cadeira não é minha, né? A cadeira é da instituição de ensino e tal. E aí tudo parou, né, o Bel? E aí o que aconteceu? Eu acho que a pandemia, ela está sendo um processo muito difícil para todo mundo, porque você não tem previsão. A gente está falando exatamente isso. Se alguém falasse assim, daqui a um ano acaba, eu acho que a gente estava mais relaxado, né? Daqui a um ano acaba, a gente... eu tô mais relaxada e tal. Mas aí quando você fala assim, eu não tenho previsão, então acho que a coisa foi se estendendo demais, né? E como você tem alguns prazos legais para serem cumpridos, eu acho que foi uma decisão da secretaria de dar posse ao conselho e começar as atividades mesmo por videoconferência, sabe? Então, foi uma decisão política mesmo de falar assim, olha, vamos dar posse para, eu acredito que cumprir algumas regras, conseguir mandar o plano, né? Porque o plano ele vai ser feito com base nas propostas que saíram da conferência, né? Então, as conferências tiveram algumas propostas que foram aprovadas, dos vários GTs que foram criados, e aí esse plano vai ser feito com base nisso, né? Eu ia falar uma coisa, Juiz Forano, não dá pra gente falar nada de Juiz de Fora, porque Juiz Forano é tudo apaixonado por Juiz de Fora, né? Então, tudo é melhor em Juiz de Fora. Mas, realmente, a política de segurança pública de Juiz de Fora tá de parabéns, hein? Tô impressionada. Não, mas é bem interessante, assim, eu acho... Mas é aquilo que eu te falei, assim, o que eu acho que Juiz de Fora, né, aquela coisa assim de você estudar uma questão local, né? É justamente qual seria a contribuição da pesquisa, eu penso, né? É justamente mostrar o seguinte, qual que é o papel da política para a construção das políticas municipais de segurança, tá certo? Eu acho que a gente vive um momento, Bel, muito complicado de demonização da política, sabe? E aí, quando a gente começa a demonizar a política, a gente esquece algumas coisas simples que a gente aprendeu em teoria sociológica, que é o papel do político, sabe? A gente tem que entender o seguinte, Weber já falava, qual que é o papel da política? Tá? Então, a política ela está ali para substituir a violência. Então, quando você começa a demonizar a política, que eu acho que é um processo muito complicado, que esgaça demais a nossa sociedade, o Estado Democrático de Direito, a gente começa a vender tudo, né? E eu acho que em Juiz de Fora, por hora, né, esses aventureiros malucos não entraram no cenário, mas vão entrar.
Eu acho que são, sei lá, eu não sei compreender muito bem isso. Mas jogos políticos, construções políticas, né, que são feitas, claro, cada um orientado pelos seus interesses, e aí a gente, né, isso é uma outra discussão, tá? Mas em prol de algo que naquele momento nos pareça um pouco mais racional, que é uma política de segurança pública com cidadania, né? Que você não está lá, olha, tudo bem, se tem que armar a guarda municipal, isso é uma outra discussão, mas vamos fazer de uma forma mais refletida, né? Que eu achei um dos casos que eu achei mais interessantes foi quando o prefeito de Niterói fez um plebiscito para armar a guarda e perdeu, né? E eu vi uma matéria em que ele falou que ele queria armar a guarda. Parece que a intenção que ele achava que podia armar tal, e que naquele plebiscito perdeu, na verdade, né, armar a guarda. Então eu acho que são. Desculpa te interromper, mas é que a gente tem uma pergunta justamente sobre isso. Qual é o papel constitucional das guardas municipais? Se você poderia falar um pouco sobre isso também. Então, acho que tem a ver com esse assunto que você estava falando, né? Então, é interessante. Oi? Eu acho o seguinte, Bel, as guardas, eu vi essa pergunta. As guardas, elas são uma instituição civil que hoje elas fazem parte desses atores operacionais do SUSP, tá? Então, assim, se a gente parar para pensar em alguns marcos legais, a gente tem a Constituição Federal que recria a Guarda Municipal para atuar, de acordo com o artigo 144, parágrafo 8º, para gerir os bens e patrimônios do município. Você tem o Estatuto da Guarda Municipal, que embora tenha uma constitucionalidade questionada pela Polícia Militar, alarga muitas atribuições da guarda, tá? Então fala realmente que a guarda pode atuar em ações preventivas de prevenção à criminalidade, né? Então assim amplia muito. E agora você tem o SUSP dando à guarda municipal muito mais autonomia, tá? Inclusive assim determinando vários cursos de capacitação, colocando a guarda como um ator realmente estratégico do Sistema Único de Segurança Pública e fortalecendo cada vez mais a criação de guarda. É interessante, antes de falar do papel da guarda, que, por exemplo, hoje em dia, município que não tiver guarda não ganha dinheiro do Sistema Único de Segurança Pública. Então, assim, você está me entendendo? Você está criando um discurso de fortalecimento da guarda. Por mais que existam disputas locais, e é muito interessante, aqui em Juiz de Fora já vi ações propostas da PM contra a guarda alegando usurpação de função, tá? Porque a guarda está usurpando a função da polícia militar, né? Então você tem realmente ainda essa discussão a respeito de qual seria o limite entre a atuação da Polícia Militar e da Guarda Municipal. E é tão interessante que eu acho que a Polícia Militar, ela sempre reclama de falta de serviço, mas na hora que alguém pode atuar de forma colaborativa, ela também não aceita, né? Então, você tem, aqui, gente, pode ter uma disputa muito grande em relação a isso. Mas o papel da Guarda é um papel realmente de um policiamento mais preventivo. Tá? Muito focado no município, nos bens do município, nas atribuições do município, mais de uma polícia mais preventiva. Essa possibilidade ainda da guarda atuar de forma repressiva, ela atuaria, no meu ponto de vista, da mesma forma que nós atuaríamos. Qualquer pessoa do povo pode prender quem está em flagrante delito, mas essa atuação mais repressiva, isso é papel, sim, da polícia militar, né? Mas então, assim, a guarda, ela atua realmente nesse policiamento ostensivo, mas visando mais a prevenção. A guarda aqui em Juiz de Fora vem se fortalecendo muito, né? E até entrando um pouco na questão que eu acho que é interessante discutir em relação à guarda, é que, por exemplo, a guarda municipal aqui em Juiz de Fora, ela teve, e vem tendo, né? Teve, que eu já estou no passado, que eu quero que acabe, durante a pandemia, um papel super interessante, né? Que foi assim... assim, e que foi um papel de atuar também na fiscalização dos decretos municipais. Olha só. Porque o que acontece, né? A gente tem um dilema em Minas. Não sei se... Porque
Juiz de Fora é uma cidade com muito caso de Covid, tá entre as cidades que tem mais casos de Covid, então, assim, a gente tem mais de 3 mil infectados, quase 100 óbitos, uma taxa de ocupação de leito alta, né? E Juiz de Fora é uma cidade que pega muito a população de cidades pequenas. Então, Juiz de Fora é uma referência para essas cidades pequenas. Então, você pega aqui, esse cantão vem todo para cá. Se eu tenho alguém que passa mal em Lima Duarte, Bicas, eles vão procurar atendimento hospitalar em Juiz de Fora. Então, o Juiz de Fora é polo de referência médico hospitalar. Então, o Juiz de Fora não pode se dar o luxo, que é uma coisa interessante, de com os números de Juiz de Fora só fazer uma análise de quando que vai ter ou não, né, um colapso no sistema médico, porque você tem que atender pessoas de outras cidades. Então, o Juiz de Fora tem essa característica, mas, ao mesmo tempo, você tem um governo Zema, né, que é uma coisa impressionante. Que não é um cara que não é político, não sabe fazer política, um político de ocasião realmente, e que durante um tempo ficou muito, não sei se abre, se fecha, não sei se abre, se fecha, não sei se abre, se fecha. Juiz de Fora adotou durante muito tempo a ideia de fechamento total, só mantendo as atividades essenciais, e aí a guarda atuou, né, num comboio que eles chamaram de comboio da vida pela vida, né, enfim, nessa orientação e nessa sensibilização da população no sentido de máscara, no sentido de... Até assim, né, ouvi algumas reclamações no sentido eu vi algumas reclamações no sentido de que isso não seria função, né, da guarda ficar fiscalizando o estabelecimento, né, enfim, mas usando também muito esse poder, porque teve um decreto determinando que a guarda municipal fiscalizasse também esses estabelecimentos, né? Então, assim, a guarda acabou ajudando nessa fiscalização durante o Covid, dentro dessa ideia, mas, assim, partindo ainda um pouco dessa premissa aqui, que a guarda ainda é uma instituição que ela está tentando se fortalecer, né? Sempre eu vi que alguém colocou que é da atribuição da guarda o uso progressivo da força, né? O uso progressivo da força, sim, a partir do momento que você tenha que atuar isso em termos de atribuição, tá? Então, assim, são coisas... Até porque no Brasil há uma confusão muito grande sobre o uso progressivo da força e o uso progressivo da força para a proteção do cidadão, não é mesmo? Então, claro! São categorias que na lei são muito bonitas, mas que na maneira como a interação dos agentes de segurança pública se dá na prática, não é a mesma coisa, né? Então, assim, a lei no Brasil também tem essa peculiaridade de ser muito distante das práticas, né? Que isso é quase todo mundo, mas assim, aqui no Brasil elas são extremamente distantes da prática e tem uma questão da discricionariedade, que é como que esse agente vai usar o limite dessa força, né? Como que ele mede isso? E onde que ele aprende também? Porque isso é um outro ponto no contexto brasileiro, né? Que onde é que você aprende a ser policial? Na prática? Mas a partir de quê? De protocolos? Não tem protocolos no Brasil que ensinam os limites do uso da força. Tem o contrário, tem a academia de polícia que diz que não pode, que direitos humanos é para... Depois queimam os livros, inclusive, né? Tem um ritual na polícia de queima dos livros, então você vai, estuda direitos humanos, mas depois você queima tudo, porque não serve para nada. Né? Então, isso é um ritual, está descrito numa tese de doutorado, no mestrado. O mestrado do Robson está descrito, ele descreve isso, e ele é policial, então ele não está mentindo, né, gente? Até porque ele é um pesquisador sério, e aí ele descreve justamente isso, que ele teve aula lá de direitos humanos, e no final da academia, o ritual é queimar o livro, porque aquilo ali não serve para nada agora. Então, assim, estar na lei não significa muita coisa, né? A gente precisa olhar para as práticas, é isso que eu estou querendo dizer. Isso é bem interessante, né? Porque, assim, mesmo estando na lei, né, Bel? Eu pergunto assim, o que é o uso progressivo da força? Né? Que deve ser irmã da fundada suspeita, né? Que você pode abordar alguém, fazer revista pessoal quando tem fundada suspeita.
né? Então, assim, você já tem ali o campo fértil para essas práticas que vão ser, né, de alguma forma, que elas vão ser ilegais, por quê? Porque você não tem parâmetro nenhum. Não é isso? Então, assim, essas questões, elas são interessantes, mas o que eu observo na Guarda Municipal aqui é que ela é uma instituição que ela está tentando se encontrar, sabe? Ela está tentando se encontrar, ela é uma instituição que ela vem de uma história política um pouco complicada, de um prefeito que depois foi cassado e que acabou sumindo do mundo político, e ela acabou sendo, né, não digo acusada, mas existia, na verdade, uma desconfiança em relação à instituição, como se ela tivesse sido criada para ser tipo um exército pessoal do prefeito, sabe? Então, assim, olha, a instituição, ela nasce num contexto ruim. Só que, e aí ela nasce, você não teve outro concurso desde 2006, então, assim, muitos guardas já se aposentaram, né? Uau. Ao mesmo tempo em que você precisa de mais guarda, o município fala que não tem dinheiro para fazer outro concurso. Então, assim, ela é uma instituição que ela está tentando se fortalecer. Mas que eu acho que também, com o mesmo desafio de outras instituições, como, né, de outras guardas municipais, que é tentar se distanciar um pouco da polícia, né, Bel? Porque, assim, eu acho que um dos grandes ganhos que talvez o Estatuto da Guarda tenha trazido para as guardas é falar que o comando da guarda tem que ser de um guarda, de alguém da carreira, porque você tem várias pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública falando que, tradicionalmente, o comando da guarda era ou de oficial do Exército aposentado, ou da PM aposentado, né? Então, que acabava difundindo na guarda uma doutrina completamente diferente da doutrina civil de segurança pública. E aí vem o Estatuto da Guarda e fala assim, olha, o comando da guarda vai ser feito por guardas municipais. Então, dentro da própria carreira. Mas você ainda sente nos guardas, e é algo que tem que ser pensado, né, nos próprios cursos de formação, aquela ideia de espelhamento. Né? Então, assim, olha, eu quero ser policial, se os policiais usam arma, por que eu não posso usar? Eu acho que existe também até uma fragilidade salarial, né, dependendo do município, em relação aos próprios policiais militares. E aí eu brinco com eles e falo assim, olha, todas as vezes que a guarda sumiu da nossa história, foi a armação da PM e do Exército. Quem extinguiu a guarda em 69 foi o Exército. Quem entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade do Estatuto das Guardas, foram os policiais. Então, pensa bem, vocês estão se espelhando em quem não quer deixar vocês crescerem, né? De alguma forma, ter uma autonomia em termos de identidade. E aí que eu falo assim, aí vai depender muito daquele curso de formação, a identidade que aquela guarda vai ter. Mas o que eu acho interessante da guarda, Bel, e tem várias pesquisas que falam, né, alguns artigos analisando experiências locais, que falam assim que os municípios que conseguiram, de alguma forma, inverter num espaço de tempo mais curto alguma curva ascendente, né, de violência, foi também investindo nas guardas, né, um policiamento de proximidade, essa sensação de segurança, enfim. Mas o que eu acho interessante nas guardas, que é uma percepção muito minha, é que as guardas, elas conseguem, dependendo do nível de estrutura que aquele município tiver e de aderência à pauta das guardas, ter uma cara do município. Tá me entendendo? Conhecer, porque assim, a polícia militar você tem muita rotatividade, né? E uma outra pegada. Então, eu acho que um grande desafio para a segurança pública em âmbito municipal, e assim, de novo, né, eu não discuto o papel da guarda municipal, isso é muito, falo um pouco, mas de uma forma muito rápida no meu trabalho, mas eu acho que um grande desafio também é que as guardas consigam, de alguma forma, encontrar sua identidade. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe? O que eu sou? O que eu quero ser? Né? E para que eu venho? Né? E aí o município tem muito mais capacidade de orientar
Isso, mas a gente volta naquele mesmo problema anterior, né? Que se a gente tem um hábito no Brasil onde é tudo tiro, porrada e bomba, obviamente, eu li um artigo do Lenin outro dia, assim, que ele descrevia práticas da guarda municipal extremamente policialescas, repressoras e violentas. Sim. Né? Mas justamente por quê? Porque, na verdade, reproduz essas práticas que foram aprendidas durante esse curso de formação com uma ideologia extremamente, né, militar, né, enfim, com todas as dificuldades que isso traz no caso concreto, né? O fato é que, para terminar, eu acho que a gente não consegue ainda, né, romper com a tradição do militarismo, da repressão nas políticas de segurança. Sem dúvida. Sabe? Eu tenho muita. E aí eu já tô. Não preocupada porque o Instagram já vai nos derrubar daqui um pouco. Então, tô preocupada em a gente fazer um fechamento daqui a uns minutos. Não, então é isso. Mas assim, eu falo que a minha preocupação enquanto meu campo e alguém que gosta do que eu pesquiso, e aí já é uma preocupação enquanto pessoa, cidadã, é justamente que essa pauta em Juiz de Fora seja muito frágil e que depois ela se quede também ao tiro, porrada e bomba. Sabe? Que você não tenha o grau de fortalecimento institucional e de para que isso de alguma forma seja um espaço, né, de uma construção de uma política mais cidadã. Esse é o receio que eu tenho, entendeu? Uhum. Peraí que... Quero te agradecer enormemente. Eu que quero te agradecer, quero dizer que o papo foi maravilhoso. Tem umas lives assim que fluem super suaves, é muito maravilhoso quando isso acontece. Obrigada, Letícia. Quero te pedir para falar para o pessoal aí o site do NSD. Eu acho que é sociologiadodireito.com, né? Bota lá no Google, galera, que tiver interessado em conhecer mais do trabalho da Letícia, do professor Pedro Heitor. Eles também, todo mundo é do INEAC, mas eles têm um site do núcleo deles, que é sociologiadodireito.com. Sociologiadodireito.com. Isso, entrem lá. Acessem. Agora também o NSD tem Instagram, então procurar lá. Eu quero agradecer imensamente. Vou fazer o jabá das nossas atividades online para encerrar aqui rapidamente, devolver a palavra para a Letícia. Então, amanhã tem Antropopapo, quinta-feira tem Covid a Reflexão, sexta-feira tem Cesta Básica sobre Refugiados e também tem o Luz Vermelha, que é o nosso programa mais duradouro, mais longo, que fica lá várias horas no YouTube. Então, quero convidar todo mundo a nos assistir, seguir a nossa página, seguir a gente está no Facebook, Twitter, Instagram. Somos um instituto muito virtual agora. Agradecer a Letícia e vou passar a palavra para você encerrar aí. Não, Bel, mas é só isso. Eu só queria agradecer, assim, falar que eu acho muito bacana esse espaço que vocês estão criando, né, e consolidando de difusão, na verdade, né, acadêmica. Eu acho que essa proposta de um papo mais fluido, mais simples, é muito importante até para a gente mostrar o que a gente faz, né? Assim, a gente não produz só balbúrdia, a gente produz, quer dizer, né, a nossa balbúrdia é conhecimento, né? Então, assim, eu acho que isso é muito interessante e a gente vai criando rede, vai criando contatos, né? Eu acho isso muito legal. Então, assim, parabenizar por espaço, parabenizar pela pessoa inteligentíssima que você é e dizer que foi um prazer enorme mesmo e que aí a gente está junto e qualquer coisa pode vir aqui para Juiz de Fora. Eu já quero comer pão de queijo que eu tô com saudade. Pois é, pode vir. Então tá bom, tá travando agora. Deixa eu ver se dá pra gente se despedir antes que ele nos derrube. Derrubou. Vai derrubar daqui um pouco. Então tá, gente. Obrigada, Letícia. Nos sigam nas redes sociais. Vai ficar salvo no YouTube, vai ficar salvo aqui. Então tá jóia, querida. Beijo. Um beijo. Obrigada. Nada, tchau.